Olá pessoal, Janaína Queradia da Inloco Health e mais um episódio especial aqui para vocês. E hoje eu digo que é muito especial, porque eu estou aqui com a Dani Arsênio. A Dani Arsênio, ela tem uma participação na minha vida prioritária e hoje se eu gosto, eu curto de pensar, né, nas partes ali da mente, esse equilíbrio, sempre a busca dele. Digo para vocês que é responsável por tudo isso é a Daniela Arsênio. Seja muito bem-vinda logo, Dani. Janaína, para mim é uma alegria estar aqui com você. Fiquei felicíssima pelo seu convite para poder participar desse espaço aqui em Loco, que é um espaço tão significativo. Ai, que legal, Dani. E a gente já está programando isso há muito tempo. Sim, realmente, mas tudo tem seu tempo certo, né? Então, realmente, estou bem satisfeita de que hoje deu certo e estamos aqui juntas. A Dani eu a conheci na igreja, primeiramente, né, na primeira quadrangular, a qual eu agradeço de imediato todos que contribuíram para esse encontro aqui maravilhoso. E aí depois, a Dani cuidou de uma parte muito sensível da minha vida, que no decorrer aí da conversa, nós vamos comentar algumas particularidades para que vocês entendam como que eu fiz para buscar esse equilíbrio mental no momento que o nosso cotidiano, né, Dani, é muito assim, é muito absorvido por muitas atividades, muito conteúdo, as pessoas querendo dar conta de muitas atividades e de repente esquece de olhar para dentro de si. São cada vez mais demandas e a palavra que eu mais escuto no consultório é como eu estou estressado, como eu estou estressado. O estresse tem tomado conta. O estresse faz parte da vida, mas esse estresse crônico que tem tomado conta, isso sim é preocupante porque pode levar a um adoecimento de fato. E a gente percebe isso, mas de toda forma, a Dani é profissional que está hoje aqui para conversar conosco, trocar ideias, eu já conheço. Ela é a minha psicóloga, terapeuta de confiança, é aquela com quem, ela que teve que me dar o aval, né? Chega, não precisa mais, porque senão eu estaria com ela toda semana. Mas, Dani, eu a conheço. Não conheço tão profundamente nessa parte da tua trajetória, mas para que todos entendam como Dani Arsênio chegou onde chegou e como começou esse contato com a psicologia. Quando você faz essa pergunta, eu fico pensando que isso foi muito natural dentro da minha história de vida, dentro da minha trajetória. E eu consigo identificar hoje que desde pequena eu tinha o que eu gosto de falar, uma alma de cuidadora. Então eu realmente me importo genuinamente com as pessoas. Eu lembro que em casa, quando tinha alguém trabalhando conosco, a minha mãe falava assim: Daniela, deixa a fulana trabalhar, sai de perto. E eu gostava muito de ficar ali na cozinha, sabendo da história de vida da pessoa, problema com o marido, problema com o filho, ficava preocupada e tentando dar meus pitacos para arrumar uma solução, né? Então isso foi muito orgânico dentro de mim. E quando cheguei no terceirão, eu fiz o processo de orientação vocacional e me encantei com a psicologia. Né? Então foi paixão à primeira vista, assim, foi o meu primeiro contato com uma psicóloga, foi dentro desse processo. E eu fiquei entre a psicologia e o direito, e acabei optando pela psicologia e sou muito feliz com essa escolha. Então foi tudo muito natural, mas eu percebo que eu tenho na minha essência, né, algo que Deus colocou dentro de mim, que é poder ter essa empatia e me importar genuinamente com o bem-estar do outro. Né? Então, assim, eu sempre quero poder estar ajudando de alguma maneira que as pessoas se sintam melhores na sua própria pele. Sim. E foi assim que as coisas foram evoluindo. Passei no meu primeiro vestibular na Pontifícia Universidade Católica aqui do Paraná, então também sou uma filha da PUC. E depois 5 anos, a graduação levou 5 anos, e daí as coisas foram vindo naturalmente. O meu chamado sempre foi para psicologia clínica. Sim. Eu tive outras experiências em psicologia hospitalar, psicologia escolar. Eu falo que quando a gente se forma, a gente dá tiro para tudo que é lado, mas sempre a clínica foi o que me guiou. E trabalho também com desenvolvimento de pessoas através de treinamento, desenvolvimento de equipes, que eu também é o que eu amo, né, para fazer trabalhos em grupo. E pensando bem, né, se eu for ver, já são 30 anos de clínica. Uau, legal! 31 para ser bem exata.
e não me vejo fazendo outra coisa. Me sinto muito abençoada, porque através do meu ofício eu consigo cumprir com o meu propósito, né? Eu creio que todos nós temos um propósito, um chamado, e como nós fazemos isso é a nossa missão. Então, a psicologia é o lugar onde eu vivencio o meu propósito todos os dias, que é gerar bem-estar, que é gerar saúde mental, que é gerar vida, que é ajudar as pessoas a ampliarem consciência, lidarem com as suas dores, com seus traumas, ressignificarem. E eu faço isso principalmente dentro do meu consultório, mas também em qualquer lugar que eu esteja eu me vejo fazendo isso. No cafezinho ali, que a Sim, gente tá. tem uma irmã que fala assim, Daniela, você é muito palpiteira, porque se eu estou numa fila de mercado, eu já começo a conversar com quem está na frente, com quem está atrás, daqui a pouco já estou sabendo que a pessoa está passando por alguma situação, problema, e quando eu me pego já estou querendo dar sugestões, e olha, como sente ferida, mas isso é da minha natureza, da minha essência. Então, sou grata a Deus porque Ele me possibilita que através do meu ofício eu vivencie meu propósito todos os dias. E é interessante, porque quando eu conheci a Daniela, eu não tinha tido experiências muito boas com o pessoal da psicologia. Né? Nada contra, obviamente, mas eu tinha visto que o pessoal da psicologia, assim, era mais, entre aspas, é o que falam, né? Mais loucos do que os próprios pacientes. Assim, nossa, a pessoa deve absorver muito, né, dos problemas e de repente ela realmente fica ali numa hora que ela pira, né? E eu não tinha, assim, uma referência boa. Mas a Dani, desde a primeira vez que eu, né, consultei com ela consegue enxergar a tua essência. Ela consegue enxergar a tua alma. Ela contava para mim situações que eu não enxergava em mim e eu me martirizava com aquilo que as pessoas colocavam para mim uma culpa, ou descarregavam um problema que não era meu, eu não tinha que absorver. Aí ela puxava a minha orelha. Ela dizia, mas espera aí, para você chegar a esse ponto, você já percebeu que precisaram ter feito muito disso? Então, Dani, o que eu vejo, e que deve ser corriqueiro isso para você, por isso que você não é enxerida, mas você enxerga a alma da pessoa, por isso que a alma cuidadora, né? E nesses 31 anos aí de clínica, aquela Daniela lá do momento que optou pela psicologia, né? E a Daniela de hoje, o que falaria para aquela lá? Eu sou muito grata àquela lá por ela ter feito essa escolha, por esse caminho, porque isso é uma vida inteira. Então, ela foi muito corajosa, porque na época a minha psicologia, antigamente, era algo assim, ainda tinha assim, muito preconceito, né? Um conceito prévio de que é só para pessoas loucas. Sim, financeiramente falando, nossa, uma profissão que, puxa, meu pai ficava preocupado comigo, assim, nossa, vai passar fome, o que vai ser dela, né? Porque minha irmã mais velha é dentista, minha irmã mais nova escolheu por medicina, meu irmão mais novo é engenheiro. E eu, na época, escolhi psicologia há 30 anos atrás. Então, assim, eram muitas preocupações e muitos contras. Então, eu sou muito orgulhosa daquela jovem que foi audaciosa e fez essa escolha, que me trouxe até aqui. E eu acho que aquela jovem, olhando para mim hoje, ela fica muito orgulhosa da profissional que eu me tornei, hoje totalmente mais à vontade na minha própria pele, como eu gosto de dizer. Aprendi a dizer não, a muitos nãos, me acho muito mais autêntica. Não preciso saber tudo, nem ter todas as respostas, porque não tenho mesmo. Creio que as pessoas que vêm caminhar comigo estão na mesma frequência. Sim. Então, eu acredito que são pessoas que eu vou poder somar na vida delas de alguma maneira, e elas também somam. Eu também aprendo muito com as pessoas que caminham comigo, sou muito grata à vida delas. E, enfim, não preciso agradar a todos e está tudo bem, e estou muito bem com isso. Então, acho que aquela jovem que era tão insegura, tinha uma autoestima tão baixa, tão repleta de traumas, ela deve olhar para mim e dizer assim, puxa, nós sobrevivemos, né? Deu certo. Chegamos longe. Penso que muito mais do que ela imaginava. Lá atrás. Muito melhor do que seria. E dentro desse universo de situações que a gente vivencia
na nossa sociedade, essa questão do estresse que você colocou ali também. Quando, Dani, que você conseguiu constatar que realmente a saúde mental, saúde da mente, ela não é um complemento, mas ela é a base de todo ser humano. Isso foi bem desde o início. Eu acredito que lá na minha formação ainda, enquanto eu ainda fazia estágio no hospital evangélico, me deparava com muitas questões que me chamavam muita atenção. Por exemplo, era muito comum eu fazer estágio no pronto-socorro do hospital. Então, chegavam pessoas com crises conversivas, como a gente chamava na época. Uma crise conversiva, ela tem sintomas muito parecidos com uma crise convulsiva, mas não é uma causa fisiológica. A dor, o mal-estar é o mesmo, mas é uma causa psicológica. Naquela época, isso era muito mal visto. E os médicos tratavam assim, ela vem aquele paciente para trabalho, nossa, esse paciente está tendo um piti, né? Aquele paciente é o paciente do piti, daí chamavam os psicólogos. Então isso era muito mal visto, mas aquilo já começou, naquela época aquilo já começava a me intrigar, assim, né? Que dor é essa que existe dentro dessa pessoa que ela não consegue se expressar de outra maneira que não seja adoecendo ou psicossomatizando? Então, lá atrás eu comecei a estudar sobre psicossomática e hoje a gente evoluiu já para a neurociência e tantas outras coisas que nós sabemos hoje em dia. Então, eu creio que assim, isso me intrigou desde muito nova, assim, eu não era nem formada ainda, mas eu já tinha esse olhar. O que acontece dentro dessa pessoa que quando ela não consegue falar, aquilo vira uma dor e isso vem através de sintomas, seja físico ou mental. Então, eu creio que desde lá eu já tinha esse olhar, essa preocupação de entender. Na faculdade eu vi muito pouco disso, né? Na faculdade a gente estudou muito pouco sobre cérebro. Hoje a gente sabe que cérebro e mente estão conectados e com o corpo, né? Eles têm funções diferentes, mas querem atingir o mesmo objetivo. Então não dá para a gente falar de mente sem falar de cérebro, sem falar de corpo, porque é um todo. Hoje a gente tem essa visão, mas naquela época ainda era tudo muito fragmentado. Corpo era uma coisa, mente era outra coisa, e cérebro. Cérebro, então, assim, você ia na aula de anatomia, você via quais eram as estruturas, mas você não sabia nem para que aquilo funcionava, entende? Então, era assim. E glória a Deus por todas as descobertas científicas, por todos os avanços que a gente está tendo. Sim. E no longo da minha trajetória, cada vez mais eu fiquei nesse olhar, até que quando eu tinha mais ou menos 29 anos, eu tive minha primeira grande crise de depressão. Olha! Então, eu fui diagnosticada com depressão maior e eu fiquei literalmente 1 ano deitada em cima de uma cama. Sério? E naquele 1 ano eu já era casada, era o meu primeiro ano, estava completando 1 ano de casada quando tive essa primeira grande crise de depressão. Tive que voltar a morar com os meus pais porque eu cheguei a ter ideação suicida. Então eu não podia ficar sozinha. Em 3 meses o meu corpo se tornou um laboratório químico porque foram muitas medicações para tentar tirar da crise e nada me tirava daquela crise. Então eu fui de 55 quilos para 80 quilos assim. E era uma dor que me matava. Então hoje eu entendo também que a ideação suicida não é que eu queria tirar a minha vida, mas eu queria matar a dor que estava me matando. Isso vinha em forma de pensamento de morte. Foi um ano muito difícil, um ano que eu não me sentia boa filha, não me sentia boa esposa, não me sentia boa profissional. Tive que parar com o meu consultório, achei que nunca mais eu ia clinicar. Respirar doía e eu sentia um aperto do peito, que era uma angústia. E hoje eu sei que a gente tem uma glândula aqui que é o timo. Quando a gente está ansioso, o timo se contrai e traz essa dor, né? Então hoje eu entendo o que acontece no meu corpo, acontecia. Enfim, foi um momento muito desafiador, mas foi um divisor de águas. Depois dessa experiência, eu pude compreender muito melhor a dor do meu paciente. Pacientes que chegam com ansiedade, com depressão, isso virou o meu ministério, assim. Querer ajudar quem está passando por esses quadros. Como eu sou cristã, então eu devo dizer que a minha espiritualidade me ajudou muito. Né? Naquele momento eu ainda, assim, eu acreditava em Deus, mas falando crentez, como nós falamos, eu não era convertida. Eu era convencida de que existia algo mais, mas não tinha uma conversão no sentido, assim, de ter uma comunhão. E foi através da depressão que eu pude conhecer a Jesus e pude tomar a decisão de caminhar com Ele. E
Jesus é a pessoa mais inspiradora que existe para mim. E hoje em dia eu não consigo pensar em saúde mental sem pensar em espiritualidade. Cada vez mais eu quero aprender sobre a mente de Cristo, que são inúmeros atributos, para que a minha mente seja mais parecida com a mente dele possível, né? Isso é uma caminhada para a vida toda e a gente não chega nem perto de quem ele foi. Então, depois, isso foi em 2002. E de lá para cá, foram muitos anos tomando antidepressivos. Tive outras recaídas, que nós chamamos de recidivas. E há uns 10 anos atrás, um pouco mais, foi quando teve uma grande virada de chave na minha vida, que quando eu conheci as terapias de base com base no cérebro, Brain Spotting, terapia MDR, que são as abordagens que eu trabalho hoje em dia. Então eu faço terapia desde quando eu fui fazer orientação vocacional. Eu já tinha ido nos lugares mais profundos da minha alma, né, vários traumas, porque eu venho de uma família disfuncional, o relacionamento do meu pai e da minha mãe era muito, muito tóxico, me deixou várias marcas em mim e nos meus irmãos. E tinha coisas que voltavam, e eu não entendia porque aquilo voltava. Mas foi só depois de fazer minha terapia pessoal em Brain Spotting que eu consegui ressignificar certas coisas, inclusive entender o meu maior aprendizado, que a doença não é um fim, é um caminho, e uma grande oportunidade da gente reorganizar toda a nossa existência. E entender que a depressão é uma doença, mas também foi a sabedoria da minha neurobiologia tentando me preservar. É como se eu tivesse passado já por tanta coisa na minha vida e chegou um momento como se a minha mente dissesse assim, nossa, você já passou por tudo isso, agora mais isso não vai dar. E desligou uma chavinha para preservar a energia, para garantir a minha sobrevivência. Isso mudou totalmente a minha relação com a depressão, que eu via com maus olhos, muito criticada, como uma psicóloga. Tinha até vergonha de dizer que eu tinha tido depressão, porque como uma psicóloga vai adoecer, ter depressão? Se isso está acontecendo com ela, como é que ela pode me ajudar? Ou o julgamento das pessoas até na igreja, isso é falta de fé. Se você tivesse fé, isso não estaria acontecendo com você. Enfim, várias coisas assim. E hoje eu sou muito grata. Eu creio que Deus, de tudo, Ele tira propósito. Isso me deixou mais forte, isso me aproximou mais de Deus, me ajudou a ter mais intimidade com Ele, mais proximidade com Ele, ter mais dependência dele também. E depois que eu comecei a minha terapia em Brain Spotting, eu ressignifiquei coisas, é como se tivesse feito assim no meu cérebro. Algo foi lá e foi fisgado. E daí eu consegui me libertar das medicações. Então, já não estou medicada há muito tempo. Tenho meus momentos de angústia, como todos nós temos, mas nunca mais tive uma crise depressiva. Então, eu entendo que Deus, Ele vai nos dando as estratégias, né? E vai colocando pessoas e oportunidades no nosso caminho para que a gente possa ser melhor. E para mim, o Brain Spotting, terapias com base no cérebro, e a terapia MDR também, para mim são coisas que vieram de Deus para minha vida e me auxiliaram nessa jornada para estar bem hoje e poder cuidar de quem precisa. É interessante que a primeira palestra que eu assisti da Dani foi ela realmente trazendo um testemunho de tudo que ela passou, né, nessa parte de psicologia, mas dela. E o que ela fazia, o que ela fez para virar esse jogo, para ela conseguir se entender, se enxergar e aí vencer esses desafios que foram colocados. Ali, naquele momento, ela me chamou a atenção. E foi no momento que eu estava precisando, porque eu nem sabia que eu ia enfrentar tudo que eu enfrentei. Quando eu comecei o tratamento com a Dani, estava iniciando esse processo desafiador na minha vida. E assim, o que eu mais achei surpreendente e que me toca até hoje, por isso que para mim ela é referência assim, na parte de psicologia, foi ela conseguir fazer com que eu me enxergasse como pessoa, quem eu era, quem eu não era, com meus defeitos, com as minhas qualidades, o que eu podia fazer para buscar esse equilíbrio, né, Dani? Porque hoje a gente vê também que muitas pessoas por fora estão bem, mas por dentro é aquele colapso total. Isso. Então, para que não chegasse a esse ponto, por isso que eu também sou muito grata a Deus por ter colocado a Dani num momento muito acertativo da minha vida, que para ela conseguir, naquele momento, evitar esse colapso. Mas como que é o perfil dos que mais te procuram na clínica hoje, Dani?
Até um tempo atrás, Janaína, antes da pandemia, eu considero que eram pessoas com transtorno de ansiedade, ou transtorno misto de ansiedade e depressão, ou mesmo a própria depressão. Inclusive, a depressão, hoje, é a doença que mais gera incapacidade no mundo. Ela ganha, inclusive, das doenças coronárias. Da pandemia para cá, o que eu percebo são pessoas chegando no consultório cada vez mais estressadas. E o estresse, ele gera uma fadiga crônica, uma estafa mental e física, e os sintomas são muito parecidos com sintomas de depressão, com sintomas de ansiedade, mas é estresse. Por conta do estilo de vida que nós temos vivido, cada vez mais a gente está no automático, e isso tem gerado esse adoecimento. Então, hoje, no consultório, vou te dizer, 70% dos meus pacientes, queixa principal, né? Vem vários sintomas, e quando a gente vai avaliando, vai funilando, estilo de vida. Estilo de vida, estilo de vida. Exato, e eu sempre lembro de todas, né, ali as conversas, os exercícios que a gente fazia, busca equilíbrio, respira, Isso. se permita também aquele momento só você, aquele momento que entenda que você também cansa, você não é uma máquina, né, e você precisa dar conta de tudo, ok, mas vai chegar à noite e você vai ter o teu momento relax. E eu lembro que como eu vim de uma cidade que é muito trabalho, então eu tive uma educação que se eu não estivesse estudando, né, de colégio, eu tinha que estar lendo, mas brincava bastante também. Agora, quando começa a trabalhar, você tá sem fazer nada, mas tinha que produzir alguma coisa, tá trabalhando. Para ter importância, tem que sentir útil, tem que estar produzindo. Exato, fazer. E é muito legal você falar isso, né? Então, hoje a gente não vai entrar nessa parte de transtornos mentais, acho que podemos falar disso numa outra hora, né, os transtornos de humor, mas vamos pensar assim, depressão, excesso de passado. Sim. Ansiedade, excesso de futuro. Estresse, excesso de presente com sobrecarga. Uau. Então, sair do automático significa estar mais no aqui e agora, que eu gosto de chamar assim, o hoje de Deus para sua vida, que se chama presente. Estar no aqui e agora, mas sem sobrecarga. Isso. E quando você fala isso do fazer, esse automático é isso. Cada vez mais nós queremos fazer, ou ter, mas onde fica o ser? E não tem problema nenhum em a gente querer fazer ou em a gente querer ter, desde que isso esteja a serviço do ser. Sim. Mas a gente não tem priorizado o ser. É verdade, eu aprendi com a Dentro Ganhar, depois a gente vai entrar mais nisso na outra parte, mas a prestar atenção nas caixinhas. Ela colocava para mim, uma caixinha de cada vez. Se você está no teu trabalho, é a caixinha do trabalho agora. Você vai ficar com as crianças, a caixinha das crianças, e assim sucessivamente. Eu aprendi muito isso, então aplico até hoje, Dani, e a gente percebe que a maioria das pessoas então, ela não está doente. A maioria das pessoas está esgotada, tentando parecer bem. Isso. Qual que é a preocupação? Tem um estudo da Sociedade Americana de Medicina que fala que o estresse é responsável de 75% a 90% de todas as enfermidades. Quando a gente fala isso, nesse número, isso gera uma certa culpa. Então eu estou adoecendo porque eu estou estressada. É como se assim, é um terreno favorável. Então, se você não gerencia seu estilo de vida, você vai ter mais propensão ao adoecimento. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho melhor, mas o estresse, ele derrama no nosso organismo cortisol e adrenalina, que baixa a nossa imunidade e por isso as enfermidades têm. E quem já está doente e está estressado tem mais dificuldade de se recuperar. Então, às vezes não é propriamente dito o estresse, né? Quando a pessoa que está doente está estressada, não. Mas o estresse, ele favorece que esse adoecimento venha. Então, se a gente conseguir ter consciência disso, mudar o nosso estilo de vida, aprender a estar numa caixinha de cada vez. E claro, né, quando a gente pensa em equilíbrio em termos de vida, talvez venha aquela imagem do direito que é a balança com os pratos equilibrados, né? Mas será que na vida a gente consegue estar com os pratos tão equilibrados assim? Então, para mim hoje, equilíbrio em termos de vida é a gente poder perceber que área da minha vida está precisando de mais atenção agora
eu vou ter que tirar o pé de algum lugar para dar mais tempo para aquilo. Por exemplo, eu estou numa fase da vida que agora os papéis se inverteram, de cuidar. O meu sogro e a minha sogra estão com 90 anos, o meu pai fará 81 anos esse ano e a minha mãe 78. Então, é uma fase da vida que os papéis se invertem e a gente está tendo que cuidar mais deles. Sim. Meu pai também está com Alzheimer, então tem toda uma complexidade. Para eu poder ter mais tempo de qualidade com eles, eu vou ter que tirar tempo de algum lugar. Sim. E tá tudo bem, Uhum. porque é o que a vida está exigindo agora. E eu quero poder aproveitar eles o máximo que eu puder, enquanto eu tenho eles comigo, certo? Então, o equilíbrio é isso, é você poder identificar que a área da minha vida está precisando de mais atenção e equilibrar. A gente pode pensar isso também em termos como se fosse uma pizza. Uma pizza tem várias fatias e as fatias da pizza são os papéis que a gente desempenha. Quanto mais fatias você tem na sua pizza, mais saudável você é. Uhum. O problema, às vezes, é que a gente está assim, ó, trabalho 3/4 da pizza e no outro 1/4 a gente quer espremer todas as nossas atribuições, os papéis que a gente desempenha. Então, tem alguma coisa aí que não está legal. É óbvio que, né, como adultos, nós sabemos que o trabalho realmente toma a maior parte do nosso tempo. Né? A gente precisa trabalhar, é daí que vem o nosso ganha-pão, a gente tem boleto para pagar no final do mês. Então, ok, certo? Mas a gente pode aprender mesmo nessa rotina, Janaína, assim, a ter pausas de qualidade, a ter uma gestão do tempo que priorize a questão da saúde. E assim a gente vai gerenciando, aprendendo a lidar com tudo isso. E se permitindo também olhar para si, né? A Dani vai tratar a partir desses comentários de agora, na parte número 2, mente sob pressão, mas em especial, olhar para si e se permitir, né, Dani? Entender que nessa equação você também faz parte dessa equação e que você é muito importante. E algo que eu tenho aprendido também ao longo desse tempo, e sempre falo isso nas minhas palestras, né? O amor da sua vida tem que ser você. Exatamente. Se você já percebeu como muitas vezes nós somos compassivos com os outros, conseguimos ter autocompaixão com as outras pessoas, generosidade com as outras pessoas, mas desenvolver autocompaixão não é fácil. Não é fácil, auto-perdão também. Mas tudo isso e muito mais vocês vão acompanhar conosco na parte número 2, em breve aqui na Inloco, a sua startup de comunicação.